Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o atual momento político do Brasil. Delações premiadas, operações da Polícia Federal, crise entre os poderes. De fato, um momento ímpar da nossa história. Conosco aqui, Rafael Reis, presidente da Comissão de Ética na Política e Combate à Corrupção. Tudo bom? Tudo ótimo, prazer estar aqui, Poliana, perante todos aqui da TV OAB. Obrigada, bem-vindo. E Marcelo Rocha, jornalista. Oi, Poliana, Tudo obrigado. bom, Tudo Marcelo? bem, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Um você. abraço pro internauta que está acompanhando. A gente estava aqui nos bastidores conversando para tentar achar o foco da conversa de hoje, né? Porque falar de momento político é gigante, né? E a gente está num momento, acho que, ímpar de tantas coisas acontecendo, Não, né? falta pauta. Não falta pauta, né? Então vamos tentar ver se a gente consegue aqui fazer a mágica de 8 minutos, falar um pouquinho das coisas mais importantes. E aí eu queria começar para a gente introduzir essa história e entender sobre a questão da corrupção, de fato. Assim, nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez até, o brasileiro tem ficado muito machucado com essa história de fato, desacreditar da política brasileira. Porque era toda uma construção, né? A gente passou por uma construção histórica mesmo de começar a acreditar nas pessoas, colocar esses políticos lá, e foi desconstruindo, né? A gente, de fato, ficou descrente. E aí, pergunto assim, como é que, Rafael, você vê a corrupção hoje, assim? Ela parece que está numa metamorfose, a gente está num outro momento, os políticos começam a perceber que tem que mudar a postura. Como é que você enxerga isso? Poliana, é até difícil de quantificar a corrupção, porque tudo que se faz quando se fala em corrupção é algo que é feito em meandros que não se vê, nas penumbras. Sim, sim. Então é até difícil você ter uma noção de realmente até onde vai aquele prejuízo para a sociedade, até onde vai aquele prejuízo para a administração pública. Diziam-se, por exemplo, há alguns anos atrás, que a média de corrupção que haveria aqui no país equivaleria a 2,5% do PIB brasileiro. Mas isso é verdade ou não? Porque, por exemplo, nesse levantamento não estava nem incluso todo o levantamento que teria de corrupção na Operação Lava Jato, por exemplo, que foi o maior caso de corrupção já desvendado aqui na história do país, na história da nossa democracia, quiçá talvez, quem sabe até desde o nosso império. Não se tem como quantificar, então, uma coisa como essas. Mas uma coisa é fato, a corrupção é sim uma chaga para a democracia porque traz essa descrença. Traz essa apatia política. O cidadão se vê impotente, se vê desmotivado para atuar, para votar, quem sabe, para até ter um posicionamento político, entender de fato como acontece na sua cidade, como acontece na sua prefeitura, na sua Câmara de Vereadores. Quanto mais quando você vê que em um âmbito tão grande como esse, como na própria presidência, como no legislativo, como no judiciário, ocorrem escândalos de corrupção que a gente vê todo dia na imprensa. Marcelos, nós somos povo, né? Todos nós somos Sim, aqui. cidadãos. Exatamente. Você é daquele lado que acredita que a gente pode acabar com a corrupção ou que é cultural e a gente não vai conseguir reconstruir essa história aí? A corrupção, acho que no Brasil até tem uma brincadeira, né? O Pedro Alves Cabral é que, digamos assim, no momento do escambo, o índio teria sido o primeiro ato de corrupção, né? Sim. Para poder conquistar essa terra e conquistar o índio, né? Tem até no senso comum, claro, né? A história pode se dizer. Mas eu acredito que a gente tem que ser otimista, né? Tem que ser otimista porque mesmo, eu acho que a corrupção hoje, ela é mais, aparece mais, né? Até por conta do amadurecimento das instituições democráticas no Brasil, a própria imprensa, né? E acho que as mídias sociais, elas potencializam isso, conseguem divulgar de forma mais rápido, né? Todos os casos. Autoral, né? Qualquer pessoa denuncia. Qualquer pessoa denuncia, acho que o Dr. Rafael pode falar dos instrumentos que existem hoje, né? Você tem lei anticorrupção, você tem portal de transparência, você tem a lei de acesso à informação. Então, eu acho que esses instrumentos, mesmo com essa sensação de impunidade, eu acho que você, fazendo valer da informação, você consegue também colaborar. E aproveitando, assim, falando dos instrumentos, né, no meio desse turbilhão de chumbo trocado entre os poderes, tentando se alinhar, a população meio perdida, como é que a população ela pode ter acesso a esses instrumentos, né? Instrumentos de lei anticorrupção, o próprio Ministério Público tem um trabalho de conscientização à corrupção, como é que ela pode se informar mais? Né? Isso aí que você falou, Marcelo, é até o que se entende talvez como um antídoto para a corrupção na administração pública, a transparência. Entende que o cidadão
para ver a corrupção como um mal e para tentar transformar essa corrupção em algo que venha a ser a bondade no futuro, ou seja, a eleição de novos representantes, a luta contra essas práticas erradas, ele passa por isso, passa por essa transparência. Passa pela análise dos portais de transparência do seu município, dos seus órgãos, passa pela própria cobrança por meio da própria imprensa, que tem esse papel fantástico de divulgar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, até onde aquilo ali vai, todos os meandros, de onde corre esse dinheiro, esse vício terrível que é entre a iniciativa privada e a coisa pública. Então, passa por isso, pelo cidadão estar consciente e fazer por onde procurar exigir os seus direitos, sem esquecer dos seus deveres como cidadão. Até para ver o papel da OAB, né? Todo esse processo, assim, a população pode ter acesso, pode ter uma consulta na OAB com relação questão de ética, moral? Foi excelente essa sua indagação, porque por muito tempo se pergunta até onde a OAB está entrando demais na vida de toda a sociedade. Quando se esquece que a OAB é a defensora da sociedade historicamente em todos os processos já existentes aqui no país, em todos os sentidos, em todas as áreas, na educação, na saúde, na democracia. E a OAB, não diferente, está aqui para isso. Para lutar, como, por exemplo, existir na nossa Comissão de Ética na Política e Combate à Corrupção, que faz diversos debates, que realiza eventos para tentar capacitar as pessoas, para entender o que é o controle social, para entender como você pode investigar o que está acontecendo na administração pública, o que está acontecendo com o seu dinheiro, que afinal de contas é o dinheiro de cada contribuinte que está ali, receber essas denúncias, apurar, cobrar dos órgãos de fiscalização e controle, cobrar do Ministério Público, dos tribunais de contas, dos tribunais de justiça. Temos diversas ações de improbidade administrativa que estão paradas. Enquanto a gente acaba de passar por 4 anos aqui de um mandato, que vai entrar um novo gestor, e aquele que estava lá passou esse tempo todo incólume, às vezes com atos de gestão sem ser sequer analisados pelo Poder Judiciário. E passa por isso, pela população, com o auxílio da OAB também, com esse mistério constitucional de defender a democracia. Sim. E aí o que chama atenção também agora é essa onda de punição, né? A gente tem várias ações da Polícia Federal, muita gente sendo presa. De fato, mais ímpar ainda essa situação. Acho que nunca aconteceu isso, né? Como você citou no começo. E aí, isso seria de fato 100% positivo, né? É um momento de maturidade do país ou existem ressalvas? Qual é o teu ponto de vista, Rafael? Foi importante, Poliana, você colocar essa frase, maturidade do país. Porque quando você imagina a maturidade do país, você tem que imaginar como um todo. E nesse conjunto da ópera, tem que ter a sociedade inserta. Se você for analisar, de fato, é um momento único na história do país. Por exemplo, essa Operação Lava Jato e todo esse contorno que tem, esse auxílio mútuo entre a Polícia Federal, o Ministério Público. Temos um juiz preparado, que é o Sérgio Moro, como um estudioso, por exemplo, da Operação Mãos Limpas, para fazer esse trabalho, mas parte também da sociedade. Não adianta em nada, por exemplo, tirar os políticos corruptos, tirar os agentes envolvidos, os grandes empreiteiros, enfim, desse meio, se a população, quando for votar, for depositar o seu sufrágio, continuar depositando em quem não presta para a sociedade. Será que a gente vai acabar virando mais um pouco desse pão e circo? Vamos acabar todos nos aquietando e não vai haver mais manifestação, ninguém vai mais falar sobre reforma política, sobre conscientização, sobre educação política? Isso é muito difícil. Tem que ter uma maturidade total em todo o país, em todos os segmentos e, sobretudo, na sociedade. Ok. Alguns falam... existe uma leva de pessoas que demonizam também o Sérgio Moro, né? E outras que endeusam. Existe um exagero nessa dose? A gente tem que trazer aqui todos os pontos, né? Será que não existe um certo circo, não dele, mas de repente dos envolvidos, de mostrar o trabalho e que até respingue porque me parece que ninguém vai sobrar, né? Será que não existe um cidadão, um político, um envolvido que tenha trabalhado correto? E será que não tem pessoas... não estou protegendo nem A nem B, gente. Eu estou aqui trazendo um ponto que as pessoas questionam também. Existe a área negra, a área branca e aquela área cinzenta. E assim, respingue em muita gente. Será que tem muita gente inocente, com certeza também, que é apontada e depois é absolvida, né? Esse certo show, como é que você enxerga? É complicado você mensurar isso aí. É verdade que não existe nenhum agente infalível. Sobretudo quando se trata de pessoas que... por mais que sejam preparadas, ninguém é perfeito. Está todo mundo apto a cometer algum erro, algum deslize.
Nesse sentido, é por isso que, por exemplo, a OAB tem que estar tão preparada e tão atenta para exigir os direitos, para estar vigilante na cobrança das prerrogativas dos advogados, do direito da sociedade, enfim, para que não haja uma punição em excesso. Mas fatos são fatos. A OAB, em todos os momentos em que considerou que houve excesso do juiz Sérgio Moro, ingressou com as medidas judiciais para que isso seja comedido, para que isso não tenha... Né? Exatamente. Então, assim, é assim que deve funcionar um sistema democrático. Um sistema democrático não deve exigir que seus agentes sejam perfeitos, mas que eles sejam verificáveis e que seus atos sejam medidos dentro da regularidade, da legalidade. Até aproveitando assim, esse gancho de punição, a gente está tendo uma crise aí entre os poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Verdade. O Renan Calheiros chamou o juiz lá de juiz équino, ele de primeira instância não poderia estar indo lá mandar prender os policiais do Senado, né, pela Lava Jato, que estaria atrapalhando, e está questionando que o Supremo é que deveria, né, estar, digamos, organizando, né, solicitando essas prisões, né, organizando a Operação Lava Jato. Então, pergunto, né, ao Rafael, o especialista, de quem é a mesma competência, né? A dificuldade que se tem isso aí, se você for analisar, como diz a própria Constituição Federal, a União se divide em 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. De harmonia a gente não vê nada nisso, no final das contas. É sempre uma medição de forças, cada um tentando colocar a brasa mais pro lado da sua sardinha e cada um querendo mostrar que tem mais força e que é o mais correto, que é o paladino que está nessa história. É complicado você definir qual é a competência para isso aí, porque, por um lado, não há prerrogativa de competência quando você fala que são dos servidores. Não é exatamente de um agente que tem aquela prerrogativa de competência, aquele foro privilegiado, como os deputados, como os senadores. Mas, por outro lado, até onde também isso aí não seria uma afronta direta a um poder, até onde não estaria havendo não estaria um poder se miscuindo diretamente no outro, na tratativa de outro, porque, pelo que se diz, essa era uma prática regimental, era uma prática da casa, para até salvaguardar os próprios deputados que são invioláveis. Que os deputados, por vezes, nessa própria conjuntura, situação, oposição, blocos, maioria, minoria, tem algumas de suas representações que merecem ter o sigilo resguardado. Sim. Para que ele possa defender o interesse dos seus representados. Então, se vê isso como regimentalmente, essa prática de verificar se há grampos ou não na Assembleia, na Câmara Federal, nos gabinetes, isso seria algo natural. Mas, por outro lado, até onde isso aí seria algo também para entravar o poder judiciário na Lava Jato? É complicado se mensurar nessa história, afinal de contas, quem é o certo, quem é o errado, quem está agindo por ética e quem está agindo por soberba ou por abuso de poder, abuso de autoridade. Sim. Isso aí só um processo bem elástico, bem condensado, poderia verificar de fato aonde estão os abusos. Ok. Rafael Reis, presidente da Comissão de Ética na Política e Combate à Corrupção. Debate riquíssimo, né? Pequeno e eficiente. Obrigada. Acho que deu tempo de falar um pouquinho de alguma coisa, deu para dar um insight. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Poliana. Obrigado pela participação, Marcelos, e a toda a equipe aqui da TV OAB. Ok, muito obrigada, Marcelos Rocha. Obrigado. Obrigadão pela presença, até a próxima. Até a próxima, e obrigado ao internauta também que está acompanhando. E você, obrigada por ter ficado com a gente aqui na TV OAB, todas as segundas, quartas e sextas. A gente lança vídeo novo no canal. Fica com a gente no canal OAB CE na TV. Tchau, tchau.